Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Amiga Espírita. Hoje estamos estudando mais um capítulo do livro Sinal Verde. Deixa eu mandar os aviõezinhos para quem está aqui por perto e queira ouvir uma palavra. Vamos aprender aqui um pouquinho mais com o André Luiz e vendo, né, o que a gente pode entender até o momento. Deixa eu mandar meus aviões. O pessoal vai entrando daqui a pouquinho já. Vou colocar aqui o número do capítulo. João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Conseguiu colocar todas as lives em dia ou ainda não? Ontem eu fiquei assistindo algumas também à noite. Rô, boa tarde, bem-vinda. Mames, bem-vinda. Acabei de fixar aqui o comentário pra gente. É o Assuntos de Tempo. Vamos então falar desse nosso tempo, né? Carol, boa tarde, seja bem-vinda. Muito bom. O pessoal for entrando aqui, a gente vai comentando. Hoje o capítulo é um pouquinho longo, então pra gente ter tempo também para comentar, já vou começar rapidinho. Pra gente aproveitar o tempo, né, que estamos aqui. Maria da Conceição, boa tarde, bem-vinda. Vamos aí, gente. Puxa a cadeira, vamos escutando então o que André Luiz tem para falar pra gente, né? Relacionado hoje ao tempo. Tempo, né? Começa. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. O tempo tem seu valor e a gente vai aprendendo isso com a nossa maturidade também, né? O João deixou para depois, né? Tá vendo? Tem que aproveitar, né? Aproveitar o tempo, né? Para ir bem cedo para não pegar fila. E valorizando aqui nosso tempo, né? A gente tem sempre que saber, assim, que cada coisa no seu tempo e cada pessoa também tem seu tempo para compreender. E muitas vezes a gente também não compreende muitas coisas e a gente também precisa entender isso, que tudo vai ter uma maturidade, tudo vai ter um momento ali, uma caminhada, para que a gente consiga também entender certas coisas que muitas vezes não entram na nossa cabeça. Então é com muito estudo, com muita compreensão, nossa também, inclusive, estudo da doutrina, algumas coisas, né? Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho no Lar, leitura do Livro dos Espíritos, tentar a gente se basear em algumas coisas que a gente não entende, até o momento que o nosso tempo ele vai chegar, e aí o nosso coração ele fica mais tranquilo também, né, relativo a essas dúvidas que todos nós temos e coisas que não entendemos. Camila, boa tarde, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui. E aí André Luiz continua, recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda. Então a gente acha, né, a gente muitas vezes fica numa posição egoísta mesmo, achando que só nós que temos os nossos compromissos e as nossas coisas, e nós respeitamos o tempo das outras pessoas também, sabemos que todo mundo tem os seus compromissos, ou de repente, se um amigo ou alguém da família está um pouco ausente, você já fica pensando mal, já fica pensando besteira, será que tá bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa? E aí começa a pesar a consciência também, né? E muitas vezes a pessoa tá só ocupada demais, né? Que nem eu tô essa semana, né, mames? Eu falo mais com a minha mames aqui na live do que eu tô falando fora, aqui tá complicado. Mas assim, é questão de tempo, a gente tem que saber aproveitar, né? E tem que também entender o tempo dos outros, né? Não somos só nós, então tem outras pessoas assim também, né?
Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com devido proveito. Então, muitas vezes a gente tem a vontade de fazer uma mudança, fazer um curso, aprender algo novo, e a gente pega esse tempo e faz o quê? Fica nas redes sociais, fica vendo televisão demais, fica ocupando a nossa cabeça com outra coisa. Ai, mas eu queria aprender tal coisa. Tudo bem, você queria, mas você empregou o seu tempo nisso? Você se esforçou? Ah, eu queria entender mais sobre a doutrina. Você estuda de verdade, né? Participa de lives de estudo, pelo menos, ou estuda sozinha, pega um texto, tenta entender ao máximo. Então, a gente tem que sim aprender a empregar esse tempo que a gente está aqui na live também, é um tempo precioso. E se a gente deixa o tempo passar simplesmente, as coisas vão acontecendo, vai vindo um dia após o outro, e é uma sucessão de nadas e a gente não aprende nada também. Então não adianta a gente ficar esperando um salto, uma melhora, uma evolução, se a gente não está se esforçando, se a gente não está empregando o nosso tempo nisso, se a gente não está se dedicando quando precisa. Deixa eu dar boa tarde aqui que entrou bastante gente. Tereza, boa tarde, bem-vinda. Betânia e Sebastião, sejam bem-vindos, tá? Estamos lendo aqui Sinal Verde. Então, como que a gente quer um resultado se a gente não dedica o nosso tempo à tarefa? Se a gente não se esforça para realmente aprender? Se a gente falta vontade para a gente dominar qualquer más inclinações, como diz a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, né? Que é aquela dúvida, se o homem consegue dominar sim todas as suas más inclinações. E aí, o que falta, na verdade? A vontade. Basta querer, basta fazer, basta correr atrás que a gente consegue tudo. Muitas vezes não no tempo que a gente gostaria, não tão rápido como a gente gostaria, mas a gente tem que perseverar sempre. A gente tem que sempre seguir em frente, nunca desanimar. E ir assim, gente, passo a passo, de pouco em pouco, né? Muito do que a nossa mensagem de ontem estava falando também, né? Patrícia, boa tarde. Vai lá então, acho que ela vai ter que sair, mas tá bom, vai ficar gravada, fica tranquila. Seja breve em qualquer pedido. Seja breve em qualquer pedido. Quando a gente conversa com uma pessoa e a pessoa demora uns 5 minutos para até te contar o que ela precisava mesmo falar ou fazer, né? A gente tem uma dificuldade para ser direto nas coisas. Eu já sou o contrário, eu sou direta até demais, né? E aí eu viro, às vezes eu escuto algum áudio e falo, será que eu não fui grossa? Eu já sou exatamente o contrário, sabe? Será que eu não falei muito rápido? Eu pulo assunto, às vezes eu já, sabe, começo a falar uma coisa e daqui a pouco eu vejo que já tô no final. E aí meu marido que fica perdido, coitado, fala, meu, você não explicou direito o que é? Eu falei, não, calma, vamos voltar, vamos formular. Então, tem que tomar cuidado, tudo é um equilíbrio, né? Não pode ser muito breve também, que nem eu, não, que as pessoas não entendem nada. Mas é o que as pessoas costumam fazer, né? Até usam, né, muito a palavra prolixo, a pessoa é prolixa, porque ela fala, dá aquela volta pra te falar uma coisa, que dava pra, sei lá, resumir em 1 minuto. A pessoa levou 10 minutos pra te falar. Né? Haja paciência. João falando, não raro a gente emprega o tempo em atividades inúteis, verdade, mas não se propõe a fazer algo proveitoso, dá um trabalho, né? E aí dá uma preguiça, e aí a preguiça prefere às vezes ligar uma televisão, ver outra coisa, muitas vezes fazer uma coisa até que ao mesmo tempo, né, que gastaria, ao mesmo tempo que você tá ali fazendo nada, você poderia estar fazendo algo, né? É verdade. A gente tem que se observar e aproveitar esse tempo que nós temos aqui, né? Esse tempo aqui na Terra, ele foi muito pedido, ele foi muito solicitado, e não é todo mundo que recebe, não. Somos poucos,
Somos aqui poucos selecionados para estar aqui vivendo essa experiência. Então não é uma coisinha tão fácil, não. Tem muita gente na fila para vir. Tem muita gente, porque aqui é a única maneira que tem para melhorar. E aí, né, a gente vai gastar então essa nossa encarnação fazendo nada? Deixando a vida passar? Né? Então a gente tem essa consciência hoje, sabe disso, já tem o conhecimento, graças a Deus, da doutrina espírita. E aí, tudo depende de nós. Não adianta chegar no mundo espiritual depois e falar que não sabia. Nossa, é mesmo? Tinha que estudar mais? Não sabia, não. Mica, boa tarde, bem-vinda. João Carlos aqui citando muito BBB e pouca live espírita. Não só BBB, né, João? A internet como um todo, né? Facebook, Instagram. A gente perde horas ali nos joguinhos, ou conversando, ou não fazendo nada. A gente tem que se policiar sempre, né? E joguinho pra mim é o pior vício que tem, assim, porque eu perco a noção do tempo, mas acho que todo mundo, né? A minha mãe já é uma pessoa mais regrada, minha mãe é uma pessoa super regrada, então ela consegue dividir bem o tempo. Eu não tenho toda essa disciplina, não. Eu me perco no tempo, quando eu vejo já passou horas. E aí, né, não agrega nada, infelizmente. Babi, boa tarde. Babi, Marcelo, boa tarde também, bem-vindos. Vamos lá, então, né? Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Então, se a gente tem ali um tempinho, né? Como eu falei agora há pouco, né? Você tem um tempinho para ver ali um filme, uma série na TV. Você tem um tempinho ali, uma horinha que você fica ali fazendo nada, perde seu tempo no Facebook, eu fico vendo notícia, aquelas mesmas notícias, aqueles mesmos problemas, né, que não dependem da gente, que estão aí no mundo, né? E o que a gente pode fazer então? Pega essa uma horinha e sabe que essa uma horinha dá para empregar, dá para ler um livrinho, dá para ler um romance, ler um romancezinho do Emmanuel, ler uma historinha do André Luiz, pegar e fazer mesmo, valer esse tempo, né? Vamos ver aqui que o pessoal entrou. Verbert, seja bem-vindo. Boa tarde, a gente faz a leitura aqui do livro Sinal Verde, tá? Todos os dias. Estamos no capítulo 21, falando sobre tempo. Vitor, boa tarde. A Rô falando que confessa que tem essa má tendência de ficar nos aparelhos eletrônicos. Todo mundo, Rô. Até meu filho não pode ficar muito em tablet, não, em videogame, que não fica legal. Vicia mesmo. Vicia não é problema da gente, não. É um negócio que vicia mesmo. João Carlos falando, a maioria dos espíritas já sabe que Chico alertou que a pior decepção ao chegar no plano espiritual é a sensação de tempo perdido. Exatamente. Exatamente. E olha só, né? Isso que a gente está falando de qualquer pessoa, né? Qualquer que vem aqui. Não era porque o Chico falou que era só para pessoas que vieram com missões, que eram médiuns e tal, que trabalhavam na doutrina. Não, qualquer pessoa. Todo mundo vem com uma programação encarnatória. A gente não sabe qual é essa programação, a gente não sabe o que veio aqui a gente melhorar. Se a gente prestar atenção, a gente vai percebendo, né, o que a gente tem para melhorar. Acho que todo mundo aqui consegue elencar coisas que a gente ainda precisa melhorar em nós e coisas que a gente já melhorou de uns anos para cá. E é nisso que a gente tem que focar. A gente não tem que perder tempo em outras distrações, né? Distrações são boas, mas não tem que perder tempo, tem que saber empregar o tempo. E aí eu pego aqui a frase da minha mãe aqui embaixo, o tempo é a gente que faz. Exatamente, mames. Minha mãe é uma pessoa muito disciplinada, eu não aprendi com ela. Eu não aprendi a fazer isso com ela, porque eu não sou uma pessoa disciplinada com as coisas. Ela é muito disciplinada, tanto com emprego de tempo, como faz as coisas, o que come também. Então ela é uma pessoa bastante regrada, assim, lida bem com isso. E eu concordo com ela. Eu tenho muito que aprender ainda com tudo isso. A Rô falando, para quem tiver interesse, o Forest é um ótimo app para a gente desacelerar e não mexer no celular. Eita, mas o que ele faz?
Mas ele dá alerta o tempo que você tá olhando o celular, Rô? Fala aí. Se ele não vibrar, se ele vibrar a única jeito para alguns é só vibrar e começar a dar choque na gente, né? Fazer alguma coisa assim pra gente sentir dor e sair de perto. Que é difícil, né? Camila, verdade. O João, atualmente estou revendo a viagem. Tá passando mesmo, né? Eu vi que tava passando, eu vi alguns trechos, né? O pessoal compartilhando no Facebook. É muito bonito. É uma novela muito bonita mesmo. Eu me recordo bem quando assisti, quando pequena, né? Essa versão aí que tá passando mesmo. Paloma, boa tarde. Camila, minha mãe também. Que bom, né? As mães são mais regradas que a gente, né, Camila? Minha mãe cheia de coração. A Rô vai tentar explicar. Vamos lá, vai explicando aí, Rô, que daqui a pouco a gente volta. E eu vou continuando aqui também, pra gente não perder tempo. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Então é bem assim, né? Quando a gente tá com a cabeça, às vezes não tá com a cabeça boa, tá passando por alguma situação aí que deixa a nossa cabeça cheia, e que a gente decide, sei lá, vou lá no centro espírita ajudar, né? Quando podia. E, nossa, a gente nem lembra mais daquilo que estava incomodando a gente o dia inteiro, praticamente. E você esquece, tudo fica muito pequenininho, né? Tudo se torna pequeno quando a gente emprega o nosso trabalho lá. Mas aí, né, ele fala também da questão do nosso ócio, a questão do nosso trabalho, o tempo, né? A questão do nosso dia a dia sem ter o que fazer. E aí entedia mesmo, né? A gente entedia, não consegue fazer mais nada e dá cada vez mais preguiça e menos vontade de fazer as coisas, né? A Rô explicou aqui, vamos lá. Ele te recompensa com uma floresta virtual. Nossa, aí não ia dar certo pra mim, eu sou meio viciada nessas coisas. Não ia dar. Cada vez que você usa, você planta uma árvore virtual. Se você tentar sair do app para usar outro, a plantinha morre. Ai! Eita! Aí você estabelece quanto tempo vai ficar sem mexer no celular. O tempo que a planta cresce depende de quanto você coloca. Então mas aí a planta cresce porque você não tá no celular, então. Ai, eu fico preocupada com essa planta, viu? Aí quando você consegue, a plantinha é colocada no seu jardim. Ai, você acumula pontos. Ai, que legal! Que legal. Se você conseguir 2.500 pontos, dá para plantar uma árvore de verdade por uma ONG ligada a esse app. Nossa! Poxa! E precisa ficar muito tempo longe para conseguir esses 2.500 pontos? Eu quero ajudar a plantar a árvore, mas ficar comendo os horas no celular é um pouco difícil. Ai, que legal! Gente, muito legal, gostei. Vou baixar depois, não que eu vou usar, assim, né? Minhas plantas, não sei como elas vão ficar, não. Mas achei bem interessante, bem legal mesmo. Ela já conseguiu plantar umas. Então, olha só, né? Não é tanto tempo? Então tá bom. Tipo, só o tempo que você dorme ali, a plantinha já cresce, né? Ai, não é fácil, viu? A gente só quer vida fácil, né? Já começa aqui no nosso comentário agora. A gente só quer vida fácil, a gente quer plantar árvore, a gente quer estudar, a gente quer aprender a doutrina, a gente quer ser uma pessoa melhor, mas a gente também quer ficar ali na internet, ficar assistindo nosso reality, nossos programas que a gente gosta, série, filme. É muito difícil, né, gente? Mas vamos colocar a mão na consciência aqui e vamos seguir em frente. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Então, né, a pior coisa é você acreditar cegamente em algo que você não é capaz, que você não é feliz, que você não consegue, que você tem um problema, e aí isso
Isso entra dentro da nossa cabeça de uma maneira que nada tira. Então a gente tem mesmo que se ocupar de coisas boas, de pensamentos bons, de pessoas também que estão ao nosso lado, nos incentivando, dizendo que sim, podemos passar por algumas dificuldades, mas nós vamos superá-las. Que a gente vai conseguir sim dar o melhor de nós, que hoje não foi um dia bom, mas amanhã pode ser um dia melhor, e depende também da gente, como a gente enxerga esse dia. Que a gente tem que dar um pouquinho menos de ouvido aos outros, principalmente na hora das críticas, e se é uma pessoa que vai te derrubar, que de repente mesmo quer caluniar, quer te deixar para baixo, quer baixar sua vibração, e a gente não tem que dar ouvido a isso, né? A gente tem que dar ouvido aos nossos mentores, se conectar, meditar, pensar em coisas boas, fazer uma boa leitura, entrar na live da amiga espírita, fazer esse tipo de coisa, entendeu, gente? E aí a gente não vai ter tempo de ficar achando que a gente não consegue, que a gente não é infeliz, né? Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Então, não basta a gente conquistar as coisas, não basta a gente ter alcançado um sucesso, estar tudo bem com a gente, com a nossa família, mas a gente tem ali que sempre buscar um objetivo, sempre buscar algo mais, sempre buscar melhorar as coisas ao nosso redor. E aí, aquele recurso que você tem, né, aquela disponibilidade, ou mesmo você simplesmente estar em equilíbrio, estar bem para trabalhar, bem fisicamente para trabalhar, já parece uma oportunidade de você fazer mais bem ao redor, fazer o melhor que você pode, ajudar outras pessoas, e aí, né, o trabalho vai chamando o trabalhador, como sempre. Então a gente tem sim que ficar bem, cuidar bem do nosso tempo para conseguir também que apareçam essas oportunidades, porque se a gente fica mal e fica pensando que somos infelizes, que não conseguimos nada, que não vamos mudar, que as coisas são assim mesmo, qual o tipo de pensamento que vai ficar dentro da nossa cabeça? Qual tipo de energia que vai ficar ao lado da gente? O que estaremos vibrando? Estaremos vibrando esperança, amor, auxílio ao próximo, caridade? Não vamos, porque a gente vai estar tão fechado com toda essa nossa infelicidade que a gente não vai ter tempo nem de enxergar novas oportunidades. Na hora que aparecer, você vai falar, ai, tô bem, hoje não. Ai, depois eu faço, outro dia. E esse outro dia, gente, vai passando um dia, vai passando outro, e a gente perde essa oportunidade. E olha só, né, aí junta lá o que o João falou lá atrás, a pessoa chega ali no plano espiritual e falam, ah, mas você aproveitou o seu tempo? Olha, você teve a oportunidade tal e tal e tal de fazer isso, isso e isso. Você fez? Ah, não, eu não tava bem naquela época, eu tava um pouco doente, eu me deixei, sabe, desanimar, deixei mesmo as coisas não melhorarem, perdi muito tempo até me recompor, até perceber que eu precisava de uma ajuda, até perceber que o caminho era outro e, né, infelizmente a gente não aproveitou. Então vamos sim pensar no sentido de hoje se sentir bem, empregar melhor o tempo para a gente ficar bem e poder sim auxiliar. Né, que a gente está aqui para isso, para doar amor, para ser caridoso, para trabalhar e para empregar nosso tempo da melhor maneira. Aloísio, boa tarde, bem-vindo. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Olha quanta reflexão a gente está fazendo aqui em meia hora, né? Já deu risada, já descobrimos o app aqui da Rô, tá todo mundo baixando o app depois, aí cada um é responsável por suas plantas, tá? Eu não vou ficar contando da minha, não. Mas vamos olhar, já aprendemos isso, já aprendemos tantas coisas em relação ao tempo, aprendemos que a gente não tem que ficar enrolando, pode ser direto, que a gente não pode ficar postergando as coisas e ficar vendo muita TV, não, que isso aí não leva a nada. Que a gente tem que fazer mais coisas assim, né? Olha só. E aí o último agora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Por quê, né? Quanta expectativa que a gente põe nas coisas, quanta expectativa a gente põe
nas outras pessoas. Quantas coisas a gente fica muitas vezes só ali no sonho e no pensamento e muitas vezes até mudando o nosso pensamento, criando forma ao pensamento, as coisas dentro da nossa cabeça, mas não executando, não seguindo em frente. E aí, muitas vezes quando a gente não coloca essas coisas também no papel, a gente não coloca as coisas para a vida real e para a prática, a gente vai acabar desanimando, vai acabar se desiludindo, vai acabar não seguindo em frente. Então, o tempo ele é necessário para a gente maturar uma ideia, para a gente planejar o que deve fazer, onde deve seguir, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que ficar no campo da ação, a gente tem que agir, tem que buscar meios, recursos, pessoas, o que quer que seja, porque não adianta a gente ficar só na nossa ideia, só nas nossas ilusões, só nos nossos pensamentos e depois também quando uma coisa não dá certo a gente se frustra. Então a gente tem que sim ser firme no nosso propósito, saber que estamos aqui, temos o conhecimento, temos toda a doutrina aqui, o evangelho que Jesus nos trouxe a boa nova, dizendo que a gente precisa agir, o que a gente precisa fazer, que a gente precisa trabalhar, que temos que julgar menos, criticar menos, tratar todos como iguais, independente de qualquer assunto que seja levantado hoje para nossa sociedade. A gente vê tantas coisas novas sendo conquistadas no dia a dia nesses últimos anos, mas nada é diferente daquela essência, daquele maior mandamento que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a ti mesmo. E amar Deus sobre todas as coisas, claramente, mas amar o próximo como a ti mesmo. E uma vez que você respeita e ama o outro da maneira que ele é, não importa o que o outro escolha da sua vida, o que ele faça, qual caminho ele siga, como ele se sente melhor, a maneira que ele se sente melhor, como ele se apresenta para a sociedade ou para ele mesmo. O que importa é que a gente sempre tem que ter amor em relação às outras pessoas. Então não adianta a gente ficar procurando grandes coisas, porque tudo está nessa máxima de Jesus. Tudo está nesse respeito que a gente tem sim que utilizar o nosso tempo empregando essas práticas dele. E isso sim é se melhorar, isso sim é evoluir, é ajudar, é entender. Então hoje, se a gente pensar de tudo que a gente falou, a gente só vem para o campo da ação. A gente só vai no campo da ação. A gente só precisa disso. A Luísa falando, o tempo é o melhor remédio para todos os males. Mas a gente precisa também agir, né? Sempre. Agir, entender, depende muito da gente. É muito bom a gente ter essa maturidade, né, de enxergar muitas vezes que basta algum tempo para as coisas se acertarem, né? Que a gente é muitas vezes acelerado, quer as coisas para ontem, né, no nosso tempo, e as coisas não são assim. A Rô falando, tô reorganizando a rotina, essa live de hoje então veio certeira. Empregar o tempo, Rô, empregar melhor o tempo, a gente consegue. A gente consegue. Olha, tanta gente que passa por tanta dificuldade e precisa auxiliar pessoas que estão doentes, estão de camas, crianças, pessoas que têm crianças pequenas que precisam de muito auxílio, que precisam mesmo, né, de um tempo. Dedicam um tempo em relação a isso e muitas vezes elas conseguem se organizar também para fazer outras coisas. E basta a gente ter, né, essa disciplina, cuidarmos de olhar o que a gente está fazendo em cada momento, porque todo mundo tem a sua rotina, todo mundo tem as suas atividades. Basta a gente ali se organizar e ver onde é que tá confortável, né? E também, igual você falou, né? Se não tá legal hoje e segue um plano e vê que esse plano não tá dando certo, que tá mais estressando que ajudando, refaz. Segue uma nova rota, segue um novo caminho, depende da gente, né? Isso que a gente tem que pensar, aquilo que seja confortável pra gente, né? Eu, por exemplo, não adianta eu acordar 5 horas da manhã, porque eu não vou render. Eu prefiro dormir um pouco mais
E aí depois, nem que eu fique acordado um pouco mais tarde, mas eu rendo melhor. Então a gente tem que se conhecer também para reorganizar a nossa rotina. A gente tem que reconhecer o que é melhor pra gente, como que as coisas funcionam pra gente, o que você prioriza, né? Então a gente tem que... É um trabalho bem interessante de fazer, né? Porque a gente vai se conhecendo cada vez mais. Rosana, boa tarde, bem-vinda. Estou finalizando já a live, tá? Vai ficar gravada aqui no IGTV. E eu agradeço vocês, pessoal. Agradeço a todos que dedicaram o tempo de vocês para ficarem aqui. E que a gente tenha aprendido um pouquinho, né? Tirado algumas reflexões, pensado aí o que a gente pode fazer em relação ao nosso tempo, a nós mesmos. Deixa eu ver se eu consigo ver quem está por aqui, que meu Instagram tá um pouquinho diferente. Betânia, Babi, Luísio, João, Camila, Vitor, Rosana, Mames, Carol, Roberta, Maria da Conceição e Mica. Acho que são esses. A última fica bem embaixo para mim, eu nunca sei se tem mais alguém. Mas também quem entrou aqui, muito obrigada para quem dedicou um pouquinho de tempo e para quem também for entrar depois, fique à vontade aqui de curtir, de compartilhar para quem estiver precisando de uma palavra, tá bom? Boa tarde para vocês, um bom restinho de dia, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!